Caros alunos de Processo Civil 4, sejam bem-vindos a essa aula na qual nós vamos dar início ao estudo dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Iniciaremos com a consignação em pagamento. Todavia, nessa aula não estudaremos a consignação judicial, mas sim a consignação extrajudicial, uma possibilidade trazida pelo nosso Código de Processo Civil. Ou seja, o devedor pode buscar, primeiramente, fazer o pagamento, se quiser, fazer o pagamento pela via extrajudicial. E só não obtendo êxito, poderá mover a demanda judicial. De toda sorte, antes também de tratarmos da consignação extrajudicial, é importante relembrarmos alguns aspectos da consignação em si, da consignação em pagamento, que é regulada no Código Civil. O primeiro aspecto é o objeto da consignação. Então, tanto nos termos do artigo 334 do Código Civil, quanto do artigo 539 do Código de Processo Civil no caput, temos que o objeto da consignação é que seja reconhecida a validade de um depósito realizado pelo devedor, a fim de que ele seja eximido da obrigação. Ele quer se liberar da obrigação. Esse é o devedor que devemos ter como modelo, né? Aquele que quer cumprir a obrigação, só que está encontrando dificuldades, está encontrando empecilhos para cumprir com sua obrigação, mas ele é persistente, ele quer pagar, ele quer se eximir da obrigação, seja por ser uma pessoa honesta, cumpridora de seus deveres, seja porque ele precisa dessa liberação para praticar algum negócio jurídico. Mas, de toda forma, é um bom devedor de se ter, aquele que quer cumprir com seus deveres. O artigo 334 do Código Civil e o 539 do Código de Processo Civil prevêem que é possível requerer, como forma de extinção da obrigação, o depósito da quantia ou da coisa devida. Só falam o depósito da quantia ou da coisa devida. Por quê, gente? Porque não é possível depositar-se, consignar-se uma obrigação de fazer ou de não fazer. De modo que a consignação em pagamento só tem cabimento se a obrigação for uma obrigação de pagar quantia ou uma obrigação de entregar coisa. Ora, a regra é que o pagamento se dê diretamente para o credor. Para que o devedor vai buscar um pagamento, um depósito, pela via judicial ou extrajudicial, que nós veremos que é perante instituições financeiras? Eu já mencionei aqui, pelo fato de ele estar encontrando obstáculos para quitar a sua obrigação ou para ter a devida quitação, o devido documento de quitação da obrigação. Assim, a consignação é uma modalidade especial de pagamento. É uma modalidade especial de pagamento, sendo que o pagamento, como os senhores, senhoras e senhoritas sabem, é uma das formas de extinção das obrigações. E o pagamento em consignação é uma modalidade especial de pagamento. Quais são esses obstáculos que permitem ao devedor requerer o depósito da coisa ou da quantia devida através da consignação em pagamento? O artigo 335 do Código Civil Brasileiro regula
Em quais situações será lícito esse depósito em consignação? Porque não pode partir também de um bel prazer do devedor. Eu não vou pagar diretamente para o meu credor, eu vou fazer um depósito judicial e pronto, ele receba por lá se quiser. Não é assim. Ele tem que ter uma justificativa, um fundamento, sem o qual a petição inicial vai ser indeferida ou a ação vai ser julgada improcedente. Os termos do artigo 335 estabelece que será lícito o depósito em consignação, dentre outras situações, porque eu não vou ler o artigo aqui, se o credor se recusar a receber a coisa, se recusar de forma injustificada em receber a coisa, ou se recusar em dar a quitação. Ora, quem paga mal, paga duas vezes. Então, se o credor fala assim, eu recebo, mas não te dou recibo não, precisa não, bestagem isso. Quem paga mal, paga duas vezes. O devedor depois pode ser cobrado por sua dívida e ele não vai ter recibo para apresentar, para trazer como prova de que pagou. Outra situação prevista lá no artigo 335, eu posso até esquecer de algumas aqui, é quando o credor não puder dar a sua quitação. Seja porque ele está em coma no hospital, ou na situação em que o credor está desaparecido. De modo que, se você não consegue encontrar o seu credor para poder fazer o pagamento, mas precisa da quitação, vai mover uma ação judicial pedindo a citação por edital. Se ele está em coma e não pode dar a quitação, não há nenhum procurador com poderes para tanto, você tem que mover uma ação judicial para ter a declaração de cumprimento dessa obrigação, eximindo-o da dívida. Também tem aquela situação na qual o credor não mandar buscar a coisa devida no local e tempo ajustados. Porque as dívidas, elas podem ser, como vocês estudaram, querables ou portables. A dívida querable ou quesível, e essa é a regra, é aquela na qual o credor recebe do devedor. Ele procura o devedor para receber a sua dívida. A exceção é aquela dívida portável que o devedor procura o credor para fazer o pagamento. Então, se o credor se recusar a receber, o devedor pode requerer a consignação da coisa devida ou do valor para se eximir daquela obrigação e, obviamente, não estar sujeito aos ônus e encargos decorrentes da mora. Mas como assim o credor não vai receber o seu crédito? Por que ele não vai lá receber o crédito? Que não tem noção, não tem justificativa uma coisa dessa. Tem várias situações, isso pode acontecer, e o fato dele não receber pode estar até trazendo prejuízos ao devedor, que está tendo que assumir custos extraordinários, não previstos no contrato. Então, por exemplo, uma boiada que tenha sido vendida para alguém e paga o vendedor ali, que é o devedor, que agora tem que entregar os bois para o comprador, ele está com aqueles bois todos no seu pasto. Estão tudo comendo lá daquele pasto, aquela graminha verdinha, só que tivemos uma seca nesse período. E o que foi ajustado no contrato é que o comprador ia mandar buscar os bois em determinada época. Ele ia mandar as carretas para pegar os bois para levar para o seu pasto, para comer do seu mato, do seu capim. Acontece que o comprador, que é o credor, não foi buscar. E o boi está lá no pasto do devedor, comendo o capim do devedor. Só que ele tem que entregar esses bois. E se esses bois começarem a morrer de fome, porque veio a seca, se eles começarem a emagrecer, não estiverem mais nas condições contratuais de peso, por exemplo,
ele vai responder por isso? Então, para ele se eximir desses ônus com relação à mora, ou com risco sobre a coisa de perecimento, de desaparecimento, no caso dos bois até de morte, ele requer a consignação dessa coisa devida, porque a partir do momento em que ele requer um depósito, sendo autorizado o depósito da coisa, aí nesse caso é um depósito judicial, o juiz vai nomear um depositário judicial para ficar com esses bois, e depois, se for julgado procedente o pedido, desde a data daquele depósito, o risco de emagrecimento dos bois, de algum boi morrer, né, é todo do credor. E os custos também de manutenção desses bois num pasto tem que ser repassado para o credor. Então esse é um objetivo importante. Pense-se também em alguém que comprou mudas de café, de seringueira, etc. E o produtor das mudas tem que entregar essas mudas, só que ficou do credor buscar, só que está tudo lá, não sei se é viveiro que fala, parece, né? Está tudo lá na fazenda do vendedor. Ele precisa vender e entregar para produzir outras mudas e vender de novo. E aquelas mudas paradas lá estão crescendo, estão passando do ponto de plantio, pode perder as mudas, etc. E tal. Então, ele quer consignar isso em juízo para que fique caracterizada a data de depósito, a fim de que o ônus da mora, qualquer risco sobre a coisa, incida sobre o credor que não foi buscar essas mudas. Acho que deu para exemplificar bem. Outra situação é quando o credor estiver em local incerto ou não sabido, local desconhecido, ou mesmo quando ele residir em local de difícil acesso ou de acesso perigoso, de forma que, se a dívida for portável, se o devedor tiver que procurar o credor lá no local para fazer o pagamento, mas o local de acesso perigoso, e hoje em dia o legislador teve que incluir isso, né, no Código, infelizmente, locais onde os cidadãos não podem adentrar de forma segura, e cada vez mais temos visto isso pelo nosso país, infelizmente, é uma realidade que tem que ser retratada na lei como de possibilidade para se requerer um depósito em juízo, para que o devedor não tenha que passar todo esse risco para poder receber a quitação. Ou temos também a questão dos locais de difícil acesso, né? Uma roça aí distante, e estrada de chão, com muitos morros, e chove, faz aquele lamaçal danado, e fica ali ilhado o credor por 2, 3 meses num período chuvoso, e o devedor não consegue ter acesso ao local para ter a devida quitação, e ele precisa dessa quitação, ele propõe a ação judicial, é o jeito. Tá? Também temos a situação da dúvida quanto a quem é o seu credor. O devedor, tendo dúvida de quem vem a ser o credor, ele pode requerer a consignação da quantia da coisa devida. Essa dúvida pode ser, por exemplo, de um funcionário que faleceu e para pagar as verbas rescisórias. Eu estou falando isso porque esse procedimento é usado também no processo do trabalho, e para pagar as verbas rescisórias, você não tendo certeza de quem são os herdeiros, e também não sabe da existência de uma possível meeira, seja companheira, seja cônjuge do empregado falecido, quem paga mal paga 2 vezes, já falei isso aqui, para evitar, portanto, essa dor de cabeça de ter que pagar de novo. Já aconteceu com vários clientes meus que pagaram para pessoas indevidas ou pessoas que só tinham direito a parte do crédito, e depois ter que pagar o restante para as demais, porque para ter o regresso daquele valor que foi pago para uma pessoa que não tem condições de devolver o valor, fica difícil, né? Então paga para outra pessoa o valor devido e não consegue ter o ressarcimento daquele que pagou a mais para alguém. Então, havendo dúvida quanto ao credor, também nas situações tributárias, muitas vezes municípios, principalmente em questões de ISS, vamos pensar em construções, e o parque, vamos
um parque industrial está sendo construído numa área que pertence a 2 ou mais municípios, ou que faz divisa entre 2 ou mais municípios, não se sabendo ao certo quanto dessa construção está dentro da área de um município ou de outro, mesmo com toda essa tecnologia de GPS, etc., que nós temos de hoje, satélite, tá? Às vezes fica difícil definir se para qual município tem que pagar o imposto sobre serviços, o ISSQN, e aí é possível mover-se uma ação de consignação alegando dúvida quanto ao credor, ao legítimo credor para receber. Ok. Temos também que verificar quais são os efeitos desse depósito válido. Eu já antecipei para vocês esses efeitos. O artigo 336 do Código Civil, 337 e 304 do Código Civil, melhor dizendo, e 540 do CPC, estabelece que, sendo requerido o depósito pelo devedor ou por terceiro que tenha legitimidade para requerer, porque tem interesse na quitação da dívida, isso nos termos do artigo 304, irão cessar para o devedor ou para o terceiro depositante, desde a data do pagamento, os riscos sobre a coisa e os ônus da mora. Então, se for quantia, não vai mais incidir juros ou correção monetária. Se for um animal, como eu estava falando aí de boiada, o devedor não vai ter mais o risco se houver o emagrecimento, se houver uma doença, se houver uma morte, desde que aquele depósito seja considerado posteriormente válido, porque cessam os riscos e os ônus desde a data do depósito, quando esse depósito é considerado válido. E quais são os requisitos que serão verificados pelo juiz no processo para declarar a validade ou não do depósito? Nos termos do artigo 336 do Código Civil Brasileiro, para que haja validade de depósito, tem que ser preenchidos os requisitos contratuais, os requisitos daquele negócio jurídico, quanto às pessoas, né, o credor, o devido credor e o devedor, quanto à forma de pagamento e natureza da coisa que é paga ou entregue, bem como ao modo de pagamento e de entrega e ao local. Então, tudo isso tem que ser verificado pelo juiz na sua análise, né? Quem está pagando, para quem está pagando, o modo como está pagando, o local e o tempo em que o pagamento está sendo realizado. Todos esses requisitos têm que estar devidamente preenchidos. O CPC, ele regula a possibilidade dessa consignação ser feita de forma extrajudicial. E essa regulação está no artigo 539, não no caput, está nos parágrafos 1º a 4º do artigo 539. Vou remetê-los à leitura desses dispositivos legais, mas vou explicar aqui de forma sucinta o que está previsto ali nos parágrafos 1º a 4º do citado artigo. Tratando-se de obrigação de pagar quantia, e aí é importante frisar que a consignação extrajudicial só tem cabimento quando for uma obrigação de pagar quantia. Não pode ser de entregar coisa. Por que, professor, não pode ser de entregar coisa? Porque a consignação extrajudicial, ela se dá mediante o depósito da quantia em instituição financeira oficial, pertencente ao sistema financeiro. Pode, assim, portanto, o devedor, tratando-se de obrigação de pagar quantia, se ele quiser fazer uma tentativa de consignação extrajudicial, ele vai procurar uma instituição financeira oficial no local do pagamento, no local onde a obrigação deva ser cumprida, e requerer o depósito da quantia em uma conta a ser aberta naquela instituição financeira em favor do credor, devendo a instituição financeira enviar notificação para que o credor, em 10 dias, receba a quantia devida ou justifique a recusa de receber.
Então, o credor vai ser notificado pela instituição financeira para, em 10 dias, levantar o depósito, levantar aquela quantia que foi depositada ou se recusar a recebê-la. Após 10 dias do recebimento da notificação, portanto, se o credor não procurar a instituição financeira para justificar ou manifestar expressamente a sua recusa, não precisa nem comprovar que os motivos que levam à consignação não são cabíveis. Basta falar que não vai receber e pronto, não quer receber, mas tem que ser de forma expressa, por escrito, entregue à instituição financeira. Ele fazendo isso, o credor, o banco não vai poder decidir. O gerente do banco não é juiz, ele não vai poder analisar o conflito e falar, não, o devedor tem razão, o credor tem razão. Como ele não pode analisar o conflito, se o credor falar, não vou receber de forma expressa, formalizada perante o banco, o devedor não tem outra solução senão propor a consignação judicial. A vantagem que se dá para o devedor é que ele pode, nesse caso, pegar do banco um comprovante que houve a recusa e intentar a ação judicial, e se intentá-la, se propô-la no prazo de 1 mês da recusa, até 1 mês dessa recusa, ele vai poder usar do mesmo depósito. Esse mesmo depósito continuará valendo para aquela ação judicial, ali, junto com o comprovante de depósito no processo. Se passar de 1 mês, ele vai ter que fazer um novo depósito. Mas, professor, qual é a diferença de usar o mesmo depósito e fazer um novo depósito depois? A diferença é a data do depósito. Porque nós vimos que o efeito do depósito válido, ele ocorre a partir da data do depósito. Se você utilizar aquele primeiro depósito que foi feito extrajudicialmente, você estará eximido de juros, de correção monetária, desde aquela data, de multa, desde aquela data. Se você deixar transcorrer 1 mês após a recusa e só propor ação judicial depois de consignação e pagamento, vai ter que fazer um novo depósito em juízo e só vai cessar para você, devedor, o ônus de mora e demais despesas a partir do novo depósito. Por isso que é importante aproveitar o depósito anterior, porque você vai estar se eximindo da obrigação anteriormente. Porque o juiz declara na sentença a validade do depósito para extinguir a obrigação. Não é a sentença em si que extingue a obrigação, é o depósito válido que extingue. Por isso que a sentença é meramente declaratória. Declara a validade do depósito para extinguir a obrigação, de modo que a obrigação foi extinta com o depósito, e não em razão da sentença. Ela só declarou a validade do depósito, é meramente declaratória. Pois bem, aí se nesses 10 dias o credor não levantar o dinheiro e não manifestar a recusa por escrito, quem cala consente. Essa é a regra no nosso direito civil, de forma que considera-se que ele aceitou o depósito, desde que ele tenha sido devidamente notificado, é óbvio, né? Considera-se que ele aceitou o depósito e o banco informa essa situação, que passaram transcorrer esses 10 dias sem nenhuma manifestação por parte do credor, e por força de lei considerar-se-á eximido da obrigação o devedor. Outra possibilidade, nesses 10 dias o credor comparecer lá e levantar a quantia e pronto, maravilha, feliz da vida, né? Pessoal, mas no caso dele não manifestar, não for lá, o dinheiro fica como? Fica lá, disponível para ele. Quando ele quiser, quando ele bem entender, ele vai lá e levanta o valor. Certo? E no caso dele se recusar e o credor e o devedor não quiser propor ação judicial ou não propuser dentro de 1 mês, não aproveitar aquele depósito, aí o devedor vai poder, ele mesmo, o devedor, levantar o valor e ele vai ver o que ele vai fazer, se vai propor uma ação judicial ou não. Queridos alunos, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre consignação e pagamento. Na próxima aula iremos estudar o procedimento judicial da consignação e pagamento. Um abraço para todos vocês.